Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Mas muitas vezes ficamos aquém quando um desafio surge. Muitas vezes, querido, ficamos desorientados. Porque Jesus Cristo, Ele já nos antecipou de muitas situações. Ele disse que na vida teríamos aflições. Mas o versículo não acaba aí, ele diz, mas tenham bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, querido. Mas quando um desafio, quando uma circunstância, quando uma adversidade surge, nós esquecemos a continuidade do versículo e ficaremos somente com as provações, com as aflições. Por quê, querido, muitas vezes isso? E eu quero te despertar para esse tempo, querido, a ser aquele cristão, a ser aquele filho de Deus, querido, que não vai abaixar a cabeça, que não vai retroceder perante a adversidade. A fé, querida, ela não nega os fatos, mas a fé, ela se posiciona. E através do teu posicionamento, situações vão ser transformadas. Um grande homem de Deus, John Bevere, ele disse que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E é dessa forma, querido. Deus, ainda que você tenha clamado, Deus está te ouvindo, mas Ele não vai responder simplesmente a tua necessidade daquele momento, mas sim o teu posicionamento perante aquela situação. Nós estamos cheios da palavra de Deus, estamos ouvindo dia após dia. Mas o que vai evidenciar, querido, um filho de Deus, o que vai evidenciar um soldado dos céus, quando determinada situação se levanta na tua frente. Eu separei essas 3 palavras, confiar, descansar e esperar. Nós iremos falar agora sobre 3 salmos. E eu quero que você abra a sua palavra no livro de Salmos 125. Obrigado, Pai. A nossa confiança precisa estar elevada no Senhor. Aleluia. Salmo 125, no capítulo 1, no versículo 1, desculpa. Salmo 125, 1. Um versículo bastante conhecido, que vai falar sobre confiança. Aleluia. Eu estou lendo na versão, na NVI, vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aleluia, querido, aleluia. Quantos confiam no Senhor? Quantos exercem essa confiança no Senhor? Ainda que o salmista esteja falando de algo natural, de uma fortaleza natural, querido, Deus está nos chamando para um local de proteção, de cuidado divino, espiritual, querido. Colocando toda a nossa confiança nele. Porque quem confia, consegue descansar naquilo que Ele prometeu. Ninguém confia simplesmente com palavras vãs, mas confia com posicionamento. Abre comigo no Salmo 62. Salmo 62, do 5 ao 8. E essa é uma confissão para iniciar bem sua semana. Na minha versão diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. E Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Aleluia, querido. Descanso em Deus. E agora, para finalizar esse contexto, Salmo 40. Aleluia. Salmo 40. É um salmo bastante conhecido também, querido. Vai dizer que esperei com paciência no Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Quantos esperam no Senhor? Quem confia, descansa. E quem descansa, espera, querido. Quem confia, descansa. E quem descansa, espera. A nossa confiança, querido, precisa estar totalmente nele. A nossa confiança precisa estar firmada nele. Dias atrás, acho que meses atrás, quando eu ministrei aqui, eu falei de uma breve história. E vai se encaixar muito bem no nosso tema de hoje.
que fala em um garoto que nunca tinha visitado um circo. E um circo chega naquela cidade, já estava nas suas últimas semanas de apresentação. E aquele garoto ficou entusiasmado porque queria conhecer aquele espetáculo. E ele vai em casa todo entusiasmado, falar para o pai dele. E ele chega com o pai dele e fala: pai, eu vi o anúncio do circo, já sai na última semana, você me leva no circo? Ele diz: claro, filho, eu levo. Mas só que tem uma coisa, durante a semana o pai está trabalhando. E eu só posso te levar no final de semana. Isso era um domingo. Querido, quando foi na segunda-feira que o pai se levanta para trabalhar, ele vai calçar os sapatos, e ele já se depara com um bilhete dentro do sapato desse tamanho, dizendo: não se esqueça do circo. E foi a semana toda, querido, aquele garoto lembrando ao pai: não se esqueça do circo, aquela inquietação, aquela agitação toda, até que chega próximo do grande dia, sexta-feira, eles iriam no sábado. E aquele pai se levanta na madrugada, de sexta para sábado. E quando ele abre a porta do quarto, ele vai beber um copo de água na cozinha, se depara com aquela criança, já pronta para ir ao circo, na madrugada. O pai olha para ele e diz: filho, pelo amor de Deus, vai descansar. É madrugada ainda, tem tempo. Fica tranquilo. Ele: não, pai, vai que o senhor se esquece, né? Vai que o senhor se esquece. E o pai volta a dormir, aquela criança fica lá, aguardando. Chega o grande dia, o pai compra os melhores ingressos, as melhores entradas, eles vão todos entusiasmados assistir o espetáculo. Pegam as melhores fileiras. Até que em determinado momento o locutor começa a falar: respeitável público, senhoras e senhores, e agora com vocês. O pai ouve um ronco do lado, o filho dormindo. Descansou a noite toda. Passa-se todo o espetáculo, aquela criança dormindo. E o pai acompanha praticamente tudo sozinho. Ao final do espetáculo, o pai leva aquela criança para casa. Quando eles chegam na sala, a criança acorda agitada: pai, o circo. E o pai olha para ele e diz assim: filho, já que você acordou, senta aqui agora que o pai vai te ensinar uma lição. E eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso, que vai estar dentro do nosso contexto. O pai olha para aquela criança e diz assim: filho, quem confia no pai e não consegue descansar em suas promessas, acaba perdendo o espetáculo da vida. Sabe, querido, o que tem deixado você agitado, ansioso, a ponto de você não descansar no Senhor, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele falou a teu respeito, de você não esperar com paciência, conforme lemos, na forma que o salmista escreveu. Se lá no Evangelho de Mateus diz que até os pássaros que não colhem, não semeiam e nem guardam em celeiro, Deus não se esquecem dele. Quem dirá você que é filho, querido? O que tem te deixado agitado? A ponto muitas vezes de você colocar em xeque o que Deus pode fazer no teu casamento, nos teus negócios, na tua família, na tua casa. Lança fora toda essa ansiedade. Lança fora toda essa agitação. Eu sei que os dias, queridos, são caóticos. Lança fora tudo aquilo que tem tentado distrair a tua atenção. A fé, ela não nega os fatos, mas assim como o autor dos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e convicção em fatos que não se podem ver, querido. Você tem certeza naquilo que você realmente espera? Você está convicto daquilo que não se pode ver ainda? Porque ficar, querido, alegre, animado, quando o cenário está pronto é fácil. Mas isso é contra a fé. Fé é você celebrar antes de acontecer. É tratar aquilo que não é como se já fosse. Deus, querido, Ele não responde necessidade. Deus responde fé. Deus responde posicionamentos de fé. Ela não vai negar os fatos. Muitas vezes a situação vai estar gritante na tua frente. Mas aí é que a força do Senhor é aperfeiçoada. É aí que você entrega a Ele: Pai, eu não consigo fazer, mas o Senhor pode. Aí você começa a chamar a atenção do Pai, com teu posicionamento perante as adversidades, querido. Oh, aleluia. Querido, quando eu estou estudando para algo, eu costumo procurar o significado de algumas palavras. E eu fui praticamente no dicionário Aurélio mesmo, da nossa língua portuguesa. E olha que interessante.
do que eu achei no que diz respeito sobre confiar. Porque é uma palavra tão simples, eu confio em Deus. Às vezes tratamos até como jargão, como figura de linguagem, eu confio em Deus, eu confio que isso vai acontecer. Mas são palavras lançadas ao vento. Mas não é essa confiança, biblicamente falando. E olha o que o dicionário diz. 4 verbos no que diz respeito a confiar. Diz que o primeiro é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Crer. Quantos acreditam nas boas intenções do Senhor para com sua vida? Jeremias diz que ele sabe os pensamentos que tem a teu respeito. São pensamentos de paz, não de mal. Vai lhe dar o futuro, o fim que você precisa. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que vem de Deus é bom. E as intenções dele são as melhores contigo, querido. Olha, por algo, alguém ou a si próprio sob a guarda ou cuidados de pessoa, instituição, etc. Em quem se tenha confiança. Quantos de nós colocamos a nossa confiança no Senhor? Quem aqui entregou sua vida para Ele? Querido, por algo, alguém ou a si próprio sob a guarda ou cuidado de pessoas. Aqui está falando que somos guardados pelo Senhor. Quantos têm esse entendimento que tua casa é guardada? Quando você está trabalhando, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu caminhar, Ele está cuidando do teu levantar amanhã. Um dia está preparado. Quantos têm esse intuito de que Deus está cuidando de tudo? Confiar também é entregar a alguém ou algo a responsabilidade, um trabalho, uma missão, incumbir. Meu Deus do céu. Mais uma vez, quantos entregaram sua vida a Jesus? Os que não entregaram, querido, tem uma oportunidade ímpar para você fazer isso. Nós acabamos de cantar, consagramos tudo a Ele, entregamos tudo a Ele. Oh, aleluia. Revelar a alguém sentimentos íntimos, segredos, informações confidenciais. Oh, aleluia. Quantos desenvolvem sua intimidade com o Senhor? Seu relacionamento em oração. Quantos se quebrantam para Ele com sinceridade, com o coração aberto. Tratando como um amigo fiel, reconhecendo a paternidade dEle. Sabe, querido, quem confia, descansa. Quem descansa, espera. Por isso nós cantamos, espera no Senhor, sem desistir, na certeza que Ele não falha. E é dessa forma mesmo, querido. É dessa forma. Conforme um louvor que está cantando recentemente aí. É nas horas escuras da vida, Jesus está lá também, querido. Sabe, o salmista disse que ele... Glorificado seja Deus na prosperidade do teu servo. Ele está feliz quando você compra teu carro, tua casa, quando você prospera nos teus negócios. Mas quando surgem dias desafiadores, querido, Ele está lá também. E esse é o grande X da questão, querido. É você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a presença dEle em todas as situações da tua vida. Faz toda a diferença. Ele sempre vai estar lá, querido. Recentemente, eu passei por uns desafios eu acho que foi o momento mais desafiador da minha vida. Já faz um mês e pouquinho já. Não esperava, querido, estava tudo indo de vento em popa. Filhos, projetos, sonhos sendo evidenciados, ministério, tudo certo. Mas de repente, querido, surge um problema. Surge uma situação que faz você pensar muita coisa. Nosso filho Miguelzinho começou a apresentar sintomas de uma doença que deixou a gente fora de algumas situações. Inicialmente achamos que era uma virose, simples, algo. Mas daqui a pouco a coisa foi se agravando um pouco mais, querido. E olha como Deus faz as coisas. Quando levamos ele ao hospital, e ele se queixava de uma dor de cabeça, e ele estava com um sono a mais do que o normal, dormindo bastante mesmo. E eu falava, isso não é normal, a Stephanie também. E levamos ele a primeira vez, ele retornou, fiz alguns exames, não deu nada, mas na segunda vez a gente já ficou um pouco mais preocupado e insistimos em fazer um raio-x, pelo menos, na cabeça dele, ver o que estava acontecendo. E foi feito o raio-x e a médica identificou, querido, uma fratura no crânio. Meu Deus. Uma fratura no crânio de uma criança de 2 anos. Mas como assim? Ele não caiu comigo, ele não caiu com a Stephanie, não caiu com ninguém que a gente saiba. Ele apontou dor de cabeça recente agora.
E lá se vai a ambulância às pressas para a Casa de Saúde de Santos. Chegando lá, ele foi submetido a uma ressonância, uma tomografia de crânio, e não acusou a fratura que eles estavam suspeitando. Houve um erro de interpretação, na verdade. A criança, ela tem as calotas do crânio em formação ainda, então pode dar essa confusão mesmo na interpretação de um diagnóstico. Mas aquilo foi o suficiente para identificar o início de uma meningite nele, por conta do exame. E não era uma meningite, já é algo que já deixa a gente balança. Você vai ler sobre aquilo, que é um conselho, querido. Quando se levantar um problema, principalmente de enfermidade, na tua vida, na vida de parentes, na vida de pessoas, querido, não vai estudar sobre a doença. Vai buscar na palavra, vai buscar em ministrações, em música, algo que vai somar para a tua fé. Mas não se apega com aquilo que o mundo te entrega. Porque ChatGPT, inteligência artificial, isso, querido, vai minar a tua fé. E balançou muitas vezes, a gente vai ler sobre as situações e é desanimador. Vai ter sequela disso, vai ter daquilo, aquela coisa toda. E o Miguel, ele foi diagnosticado não somente com uma meningite, mas teve um agravante, meningoencefalite, algo que eu nem sabia que tinha. Meu Deus. Foram dias, querido, desafiadores naquele hospital. Uma criança de 2 anos, um adulto, querido, já é triste você passar por determinados exames, é desconfortável. Imagina uma criança de 2 anos, sendo furado a todo instante. E a gente vendo o sofrimento dele, ele falando conosco, aquela situação toda. Eu já não aguentava mais ver aquilo. Até que eles fazem uma punção, vai tirar um líquido da medula para constatar o que tinha mesmo. E aquilo foi o momento mais desafiador. Uma criancinha passar por aquilo. Ele me chamava pelo nome, me chamava. E eu não pude ficar naquela sala, eu vendo chegar todo aquele aparato médico. E para quem é pai e mãe, você sabe que é desesperador para ver essa situação. Mas eu tinha certeza que Deus estava cuidando de tudo. Ainda que era desafiador, era. Questionei muitas vezes, questionei. Não vou ser hipócrita aqui falando que eu abri a Bíblia e fiquei lendo a todo momento. Não, querido. Nós, como pai e mãe, a gente sabe quando um filho está passando por uma situação. Te coloca em xeque mesmo. Mas, como a gente acabou de falar, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Jesus está lá. Eu me lembro que a Michelle mandou uma mensagem perguntando como é que estava a situação. Muitas pessoas estavam mandando, e naquele momento ela mandou também. E foi justamente naquele instante que ele já ia fazer o exame. E eu falei, Michelle, eu não estou nem em condição de digitar, mas movimenta a igreja em oração aí. E ela mandou. Talvez ela nem saiba, mas foi naquele momento específico que ele foi fazer o exame de punção de medula. Foi um momento mais desafiador. Porque para um adulto já é desconfortável, imagina para a criança. Ele foi sedado. Foi bem complicado, a gente ouvindo ele falar. E eu não fiquei na sala, fiquei numa sala ao lado. E aquela sala ao lado, querida, ali foi meu quarto de guerra. Uma sala onde fazíamos as refeições. Ali foi o momento onde eu me quebrantei com o Senhor. E eu pude perceber a mão dele. Deixa eu dizer algo para vocês. Tem situações, querido, que ainda que todo conhecimento da palavra, vivência da palavra você tenha, mas você terá que usar esse exército a teu favor. Sabe, querida, é quebrar o orgulho mesmo, dizer, eu preciso de oração nesse momento. Sabe, pode ser homem de fé, mulher de fé, mas o orgulho precisa ser quebrado. E dizer, pai, eu preciso. E eu sei, pai, o que a oração ela pode fazer numa situação. Eu sei o que a oração pode movimentar. Eu me lembro que quando a enfermeira chegou para mim, pai, deu tudo certo. Foi tudo tranquilo. E eu me deparo com o Miguel todo brincando, agitado, cantando. E daqui a pouco eu volto à sala. Ele sedado. Uma ala de UTI. E até então, nesse momento, nós estávamos numa situação de... Por ser meningite, ele estava isolado naquele momento. Não estávamos num quarto separado. Ele tinha acesso à televisão, internet e tudo. Graças a Deus por isso. E eu coloquei um louvor naquele momento. Eu falei, agora sou eu e Deus. E comecei a orar, falar com o Senhor, com um louvor de fundo. E eu me lembro, querido, que em determinado momento,
Eu estava clamando ao Senhor, falando com Ele, querendo entender toda aquela situação, aí começou a me vir um refrigério. Uma paz, querido. Essa certeza de que Ele estava cuidando da situação. E eu coloquei o louvor, clamo Jesus. Porque em situações dessas, querido, não há quem você possa clamar se não seja o nome de Jesus. E Ele pode mudar toda a situação, toda a circunstância. E nós cantamos. Nós, porque, querido, quando eu comecei a cantar, foi instantâneo e o Miguelzinho começou a voltar da anestesia, rapidamente. Ele começou a voltar cantando. Cantando, querido. Fazia mais ou menos 4 dias que a gente não via ele já se expressar daquela forma. Ele estava muito fechadinho, não queria falar nada. E ele estava anestesiado e ia voltar depois de algumas horas. Mas a partir do momento, querido, que nós comecei a cantar, a falar com Deus, e ele começou a acordar agitado, cantando, papai, mamãe. Eu pude ver, querido, a própria mão do Senhor agitando ali. O curando mesmo. Esse é o nosso Deus, querido. E eu me lembro que em determinado momento eu coloquei em outro louvor e eu fiquei: me escutas quando clamo. Tenho certeza que Ele estava me escutando. E acalma o meu pensar. Querido, eu estava com uma confusão mental na hora de querer entender o que estava acontecendo. E esse louvor saltou. E ele ficou: me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Aí eu coloquei: confio em ti, confio em ti. E eu comecei: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Querido, aquela atmosfera foi transformada. E a partir daquele instante, a partir daquele ambiente, daquele momento, querido, as coisas começaram a se encaixar. Ele começou a responder rápido a medicamentos, a situações. Ainda que queríamos ele rapidamente na nossa casa, mas veio uma outra notícia, que ele teria que ficar, querido, praticamente 10 dias, já se faziam 4, ele teria que ficar mais 10, porque teria que cumprir todo o protocolo de tomar as medicações devidas, os antibióticos. Mas estava tudo bem, querido. Estava tudo bem. Sabe, momentos desafiadores em nossa vida, mas porventura podem surgir. Podem surgir, querido. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos, descansamos nele, esperamos nele. Depositar confiança, querido, é lançar a ansiedade fora. Confiar no Senhor é colocar a nossa alma no lugar que ela precisa ficar quieta. Sim, as emoções estão afloradas, sim, querido. Como eu te falei, é desafiador para um pai e para uma mãe ver o seu filho hospitalizado. Mas ainda assim a decisão está em nós, para que a situação ela possa ser mudada, possa ser dada uma reviravolta para melhor. E foi assim que aconteceu, querido. Hoje nós estamos aí com o Miguelzinho, está dormindo no colo do avô. Falante, saudável, sem sequelas, querido. Sabe, nada de dar ouvido a Satanás, a coisa do mundo, querido. Satanás, ele vai querer te confundir mesmo. Ele vai querer te desmotivar, que você não vai conseguir, que isso vai ficar assim. Olha lá, hein, eu estou vendo isso. Sabe, querido, mas se Satanás está vendo, os olhos do Senhor estão te guardando, querido. Fique em paz quanto a isso. Confia nele, espera nele, entrega a tua vida nele. Entrega teus caminhos, entrega todo o teu ser a Ele, os teus negócios, a tua saúde. Não fique com diagnósticos, querido, que muitas vezes vai gritar sim um diagnóstico qualquer. Mas esse não é o seu fim.
esse não é o seu final. Esse não é o seu final. Deus, Ele é sempre Deus, querido. Esse é o nosso Deus, o mesmo Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. Foi dolorido? Foi. Me balançou. Mas assim como uma palmeira, eu fui lá embaixo e voltei novamente. Balança, mas não te derruba. Isso fortalece a tua fé, te encoraja contra as pessoas. Testemunha o que Ele tem feito em tua vida. Testemunha o que Ele tem feito. E não espere um testemunho grandioso para falar o que Ele tem feito. Entregue as boas novas. Exerça a confiança que você tem nele. Vai acontecer, porque eu estou me posicionado, eu estou firmado na palavra, eu estou firmado na rocha, eu espero nele segundo o seu propósito. Na certeza de que ele não falha. Na certeza que ele está olhando tudo ao seu redor. Ele vai de encontro, querido, a toda situação que possa se levantar contra você. Ele vai de encontro a tudo. É por isso que nós cantamos, espera no Senhor sem desistir. É assim? Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele preparou já, querido. Tudo Ele já preparou. E o seu amor nunca falhou. Seu amor nunca falhou. Espera no Senhor sem desistir. E Ele não muda. Nunca mudou. Ele não muda, querido, independente de qualquer circunstância. Então eu quero te levar um momento de reflexão agora, querido. Se você está passando por alguma situação que tem te entristecido, tem muitas vezes até questionado a tua fé. Como vai ser? O que eu vou fazer agora mediante a isso? Eu estou ouvindo a palavra, fazendo esforço para praticar ela, mas as coisas parecem que não acontecem. Então eu lhe convido agora, querida, você um momento de reflexão, a fechar os seus olhos. E se expor a Ele. Do seu jeito, a sua maneira. Na certeza de que Ele está cuidando de tudo. Que Ele está cuidando da tua casa, que Ele está cuidando dos teus negócios, que Ele está cuidando da tua vida. Com sinceridade no teu coração. Comece a usufruir dessa unção coletiva. Todos no mesmo propósito, no mesmo parecer. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de fato o Senhor ouve o nosso clamor, Pai. Comece a se fortalecer nele. Eu declaro um fortalecimento espiritual em tua vida. Fortalecimento, querido. Ele de fato curando todo o teu ser. Canções que você tem cantado sendo evidenciadas em tua vida. Canções tornando o teu testemunho evidenciado. Ora nasore, deposita tua confiança nele. Descansa nele. Espera nele. Eu declaro sensibilidade em você ouvir a voz do Espírito. Você reconhecendo a voz dele. Momentos onde você irá falar, mas momentos também onde você irá ouvir a voz dele. Eu declaro um discernimento espiritual em você entender a voz que você irá ouvir. Calar para ouvir. Lançando fora toda inquietação e ele dando instruções específicas para você. Direções, decisões. Começa agora a mentalizar tudo aquilo que ele tem feito em sua vida. Vai lá dar uma volta na sua sala de troféus também. Perceba tudo que ele fez, de onde ele te tirou.
O mesmo Deus que proveu uma vez, Ele pode prover quantas vezes for necessário, querido, para a tua vida. Ele é um Deus provedor. Começa a pensar na pessoa do Espírito Santo te ajudando, intercedendo por você. Não usa Deus somente, querido, como uma caixa de ferramentas, como algo emergencial. Não. Começa a colocar isso como a tua motivação. Começa a tratar a oração como comunhão com Ele. Não somente em situações quando você está precisando de algo, mas como forma de gratidão também. Usa a gratidão a teu favor para transformar atmosferas, ambientes. Comece a celebrar aquilo que você já recebeu pela fé. Parentes sendo alcançados por essa palavra. Esposas, maridos, filhos. Eu declaro boas associações para a tua família, para a tua casa. Sensibilidade a entender que mudança de fases também requer novas atitudes. Mudança de estação, assim como você cantou, requer posicionamentos. Eu declaro boas associações para a tua vida. Pessoas muitas vezes que têm atrapalhado a tua jornada. Deus irá retirar essas pessoas do teu caminho. Posicionamentos de fé. Mudanças de estações. Novos níveis espirituais. Discernimento de espíritos. Dons sendo avivados. Você entendendo influências. Dons disponíveis para a tua igreja, Pai. Comece a ansiar por isso. Aquilo que você tem tido dúvida de respeito a sonhos. Talvez até visões, algo que tem sido embaraçado para você. Comece a falar com o Senhor sobre isso para ficar mais claro. Deus vai te mostrar coisas em sonhos. Pessoas aqui têm tido dúvidas. Comece a se agarrar na palavra da verdade. A palavra da verdade vindo à tona em sua vida. Sensibilidade do alto. Sensibilidade do alto. Situações sendo transformadas. Atmosferas sendo transformadas. Obrigado, Pai. Pela tua igreja, Pai, entendendo os teus dons. Pela tua igreja, Pai, entendendo os teus dons. Fortalecidos, Pai, espiritualmente. Nenhuma arma forjada do inferno vai prevalecer sobre tua vida. Nada. Eu declaro uma proteção tranquila de sono. Qualquer embaraço, qualquer perturbação espiritual caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Pessoas que têm tido dificuldade em dormir. Eu declaro noites tranquilas de sono. Noites tranquilas, toda qualquer opressão do maligno sobre decisões em sua vida, toda e qualquer opressão familiar caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de convulsão, de confusão, todo embaraço mental, caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nome curando agora. Você que tem alguma enfermidade, querido, comece a mentalizar isso. Se você puder, coloca a mão sobre sua enfermidade, sobre alguma parte do seu corpo que você acha que está com dor. Se for algo interno, fica
Coloca a mentalizar isso, começa a mentalizar isso. E nós repreendemos todo o espírito de enfermidade agora em nome de Jesus. Todo o espírito de enfermidade. Saindo agora em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus somos sarados e curados. Qualquer enfermidade intrusa, agora caindo por terra, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a pensar como se já estivesse curado, porque você já está. Glória a Deus. Comece a andar em saúde divina. Dor de cabeça não te pertence. Dores no corpo não te pertencem. Taxas em níveis normais. Órgãos funcionando perfeitamente bem. Uralas. Glória a Deus. Deus é bom. Eu oro pela vida financeira dos meus irmãos. Sabedoria para tratar com recursos. Eu declaro sabedoria do alto em tratar com recursos que têm chegado em tua mão. Sabedoria do alto. Novas ideias. Oportunidades. Novos empregos, promoções. Eu declaro portas abertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Teus filhos em caráter e integridade, Pai. Eu declaro todo o embaraço financeiro caindo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor suprindo em cada uma de suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor suprindo em cada uma de suas necessidades, Pai. Recananasso no rocolos. Recananasso no roconos. Relananasso no. Erananasso do roconos. Rocalalasso. Glorificado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Eu declaro você sendo guiado de fato pelo Espírito de Deus. Espíritos têm perturbado alguns aqui. Mas o Espírito de Deus, querido, vai vir à tona e vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu declaro um refrigério em tua alma agora. Em nome de Jesus. Sofismas caindo por terra, crenças. Talvez você esteja achando que está passando por maldições hereditárias. Isso caindo por terra agora em nome de Jesus, querido. O sangue de Jesus já nos lavou de tudo. Justificados, redimidos. Consciência de filho, reconhecendo a paternidade do Pai. Oh, cananaço. Eu te louvo, Pai, te agradeço. Eu te louvo, Pai, te agradeço. Re cananaço no roconos. Re kenenessene re cananá. Fica de pé, querido, por gentileza. Rocala, Cosme, por favor. Ro cananaço ne re cananaço ne. Re cananaço na. Há momentos como esse, querido, que o Espírito Santo quer ele tomar o culto mesmo. Hoje minha missão não foi entregar nada mais daquilo que Ele colocou em meu coração.